tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa Keynote de Marketing Cloud. Essa Keynote que vai convidar cada um de vocês a reimaginar o futuro do marketing com dados e inteligência artificial. Meu nome é Isabela Rossi, sou gerente de marketing de produto aqui na Salesforce. E hoje a gente vai começar fazendo a seguinte pergunta. Einstein, o que os dados e a inteligência artificial podem fazer pelo marketing? Ao longo de toda a nossa sessão, nós vamos responder essa pergunta com demonstração e finalizando com a super presença do PicPay e o seu case de sucesso. Mas antes de falar de tecnologia, eu quero que a gente fale de cultura. Porque fazer marketing no Brasil é diferente de fazer marketing em qualquer outro lugar do mundo. E eu quero ressaltar 3 características principais aqui para vocês. A primeira é que nós somos um mercado mobile first. A gente faz tudo pelo celular. O Pix não nos deixa mentir, assim como o WhatsApp, o Push Notification. E o fato é que 71% das compras online foram feitas por meio de um celular no ano passado. A segunda característica é que nós somos uma população social. Nós adoramos conversar, adoramos engajar, adoramos nos comunicar. E isso faz com que nós sejamos a região que mais utiliza redes sociais no mundo, puxando essa média global para cima significativamente. Por fim, não posso deixar de comentar o peso da influência. O Brasil e a América Latina é o mercado do boca a boca, em que a gente gosta de compartilhar com amigos, com família, com colegas, produtos ou serviços que a gente recomenda para o nosso dia a dia. No ano passado, 44% dos latino-americanos fizeram uma compra por meio de recomendação nas redes sociais, ou por um amigo ou por um influenciador. Isso é o dobro dos Estados Unidos. Esse cenário faz com que o Marketing Cloud performe melhor aqui, na América Latina, do que em qualquer outro lugar do mundo. Independente da sua métrica de marketing, seja ela o retorno do investimento, o crescimento na organização liderado ou pautado pelo marketing, uma redução mais expressiva dos custos de aquisição de novos clientes, ou até mesmo a otimização dos seus gastos com publicidade. O fato é que, em todas essas métricas, o Marketing Cloud performa melhor aqui, na nossa região, e essa é uma boa oportunidade que nós podemos aproveitar juntos. E vocês podem até me perguntar, mas será que tem alguma indústria ou algum mercado que isso é mais significativo? E a resposta é não. Independente da indústria, a gente vê um aumento expressivo dos resultados de negócios a partir do marketing. Ano passado, a CIA esteve aqui com a gente nessa keynote, relatando mais de 157% de aumento da área de CRM Marketing no faturamento da empresa no geral. O PicPay eu não vou nem mencionar, porque daqui a pouco eles vão compartilhar tudo com a gente. Mas a gente também tem uma maior rapidez da forma como os times de marketing operam. O iFood, por exemplo, recentemente está no nosso YouTube um super case em como eles se relacionam com os restaurantes. E, enfim, a própria DASA com um case de WhatsApp. E a Rede Tauá, uma rede de hotéis ali em Minas Gerais, que aumentou o resultado da Black Friday em mais de 70%. Por isso, é importante que a gente entenda o como é importante ter essa sessão sobre Marketing Cloud, o como é importante a Salesforce ter essa solução para as empresas, porque o Marketing Cloud é a nuvem da Salesforce que possibilita a construção de relacionamentos que impulsionam o resultado do seu negócio. A partir de dados acionáveis, dado na mão do pessoal de marketing no dia a dia, campanhas mais inteligentes com inteligência artificial e uma personalização no CRM número 1 do mundo. Esse slide aqui não deve ser uma surpresa para ninguém, né? A consistência no relacionamento com o cliente, ela gera crescimento para qualquer negócio. E muitas marcas começam investindo ali na etapa de descoberta da empresa, de awareness, de conversão, mas não necessariamente elas continuam investindo na etapa de engajamento até chegar na fidelidade. Na nossa última pesquisa, feita agora em 2024, a gente identificou que as empresas que investem em todas essas etapas têm 45% mais retorno de investimento nas campanhas. E o inverso também é verdadeiro. Não se relacionar com o seu cliente custa caro. Mas por que as empresas não fazem isso, né? Aqui a gente está dando o caminho óbvio, a teoria está linda, maravilhosa, mas a gente tem 2 desafios que eu quero ressaltar hoje com vocês.
O primeiro é que as empresas têm muitos dados, só que esses dados estão isolados. Então, não necessariamente você consegue orquestrar as campanhas de marketing a partir do conhecimento que está pulverizado dentro das empresas. O segundo desafio é que, quando a gente fala de dados, a gente tem soluções para armazenar, para organizar e para transformar os dados, mas poucas soluções estão aqui, no ativar. E é na ativação dos dados que a mágica e que o sucesso da empresa realmente acontece. Como eu gosto de falar, é a prática, é a mão na massa. Porque hoje, 60% dos profissionais de marketing ainda dependem dos queridos colegas de TI para conseguir ter dados para rodar suas campanhas. E eu vou dizer para vocês, na minha época, ninguém me avisou que eu ia ter que aprender SQL, muito menos Excel avançado. Então, a gente realmente precisa colocar os dados, as informações na mão dos profissionais de marketing para que assim eles consigam agir. E quando a gente fala em agir, a gente está falando em agir em todas as etapas de vida do cliente. Começando pela etapa de descoberta, depois indo para a conversão com envio de publicidade direcionada, com engajamento, com a personalização de páginas na web, retenção, onde eu consigo ter dados com a equipe de atendimento, de marketing e de vendas, para fazer uma experiência boa para esse cliente realmente, até chegar no pilar de fidelidade. Mas tudo isso é importante considerando não só cada etapa, mas cada um desses clientes aqui. Porque eles são diferentes, eles estão em etapas diferentes e eles têm preferências diferentes. E esse futuro, quando a gente olha para isso, para essa questão da vida do cliente, a jornada do cliente, toda essa configuração ela também é importante para a inteligência artificial. Porque em cada uma dessas etapas, os dados vão acionar a inteligência artificial para que ela consiga fazer alguma coisa pela sua empresa em cada uma dessas estratégias. Então, seja pela modelagem lookalike, pela geração de conteúdo, insights de audiência, prevendo, por exemplo, clientes mais prováveis a dar churn, e até os scores de propensidade que vão impulsionar seus resultados de conversão. Por isso que aqui a gente tem 3 pilares. A gente precisa dos dados, da inteligência artificial e da ativação. E começando a falar pelos dados, essa é a palavra que a gente mais falou aqui durante o evento, que é o Data Cloud, porque o Data Cloud, para o marketing, ele realmente consegue unificar os seus dados, sejam eles anônimos, de identidade, históricos ou dados não estruturados, e unificar essas informações para um perfil operacional do cliente. Porque para nós, marqueteiros, é importante saber se ele clicou no meu anúncio, que página ele visitou, quantas compras ele tem comigo, e se ele está ali num momento de satisfação ou de insatisfação, porque ele acabou de abrir um ticket com atendimento ao cliente. Por isso, agora, eu queria trazer um pouco para vocês alguns produtos que a gente recentemente anunciou e que podem fazer muito pelo marketing de vocês. O primeiro é o Segment Creation, porque, como eu disse, por muito tempo nós do marketing precisávamos de TI, de SQL, de Excel, mas a ativação de segmentações dentro das empresas é algo que a gente precisa para operacionalizar um marketing efetivo, rápido e que consegue aproveitar oportunidades. Por isso que no Data Cloud a gente tem o Segment Creation, que consegue criar essas diferentes segmentações. E agora, com o Einstein, você consegue solicitar isso por meio de linguagem natural, pedindo para o Einstein, por exemplo, eu quero uma segmentação de clientes que se interessem pelo mundo fitness. O segundo ponto é que nós do marketing estamos mega preocupados, para quem talvez não seja da área, com o que a gente chama de futuro cookieless. Significa que grandes empresas que hoje provêm dados de clientes não vão mais fazer isso no futuro, os grandes advertisers. Então, nós precisamos aproveitar esses dados primários que a gente coletou com o cliente, ou que o cliente ofereceu durante a jornada dele com a nossa empresa, para criar estratégias cada vez mais eficazes. Para isso, a gente tem o Data Cloud Advertising, e uma parceria com a Meta, com o Google, com o LinkedIn, com o Amazon Ads, mais recentemente Snapchat, enfim, um monte de empresas para que a gente combine realmente os dados que a gente tem dentro da nossa organização com os dados que essas grandes empresas possuem. Então, a gente consegue ter muito mais uma personalização ali dessa publicidade e garantir que a gente está impactando as pessoas certas. Falando em pessoas certas, durante o Connections a gente vai ressaltar essa grande inovação aqui, desse mais novo release, que é o Waterfall Segmentation
dentro do Data Cloud. Hoje, o marketing atua muito com listas de supressão. Isso significa pensar em cada regrinha de marcas e de produtos, de pessoas que não deveriam necessariamente se conectar àquela audiência. E a gente vê a tecnologia caminhando para um futuro em que isso não vai mais ser necessário, em que a gente vai ter um produto, uma inteligência que vai evitar essa supersaturação das bases de marketing, que hoje é uma realidade dentro das empresas. O segundo pilar que eu quero ressaltar aqui é o de inteligência artificial. E eu quero falar para vocês que, para nós do Marketing Cloud, isso não é uma novidade tão grande assim, porque a gente já tem dentro do nosso Journey Builder ou do nosso próprio Marketing Cloud uma série de features de inteligência artificial preditiva que os nossos clientes já usam há bastante tempo, para prever, por exemplo, o melhor horário de um envio de um e-mail, prever aquele momento em que faz sentido mandar determinada campanha, mas a grande novidade passa a ser a criação. Mas nada da inteligência artificial generativa vai fazer sentido se ela não economizar o asset mais importante que a gente tem na vida, que é o tempo. Por isso, tudo começa tendo insights mais inteligentes, como o Segment Intelligence, por exemplo, que já traz modelos pré-prontos para que você consiga identificar os seus investimentos e resultados de marketing de uma forma mais eficaz. Um outro ponto mais conhecido do marketing, para quem não se empolga com SQL como eu, é a parte de criação. A inteligência artificial generativa, ela possui capacidades de criação incríveis e que vão trazer essa reimaginação do marketing que a gente está discutindo aqui. Isso começa com o Content Creation, por exemplo, que a gente já tem, em que a gente consegue pedir para o Einstein sugestão de texto de e-mail, de cópias, e ali conseguir realmente começar a pensar em campanhas com o que a gente chama de um piloto, para que ele consiga nos ajudar, e isso com uma IA que seja confiável e feita para nós, para as empresas. Também é importante para o marketing a gente ter as nossas preocupações de branding. É importante a gente garantir que a organização realmente respeite a voz da nossa marca. E para isso a gente tem o Brand Identity Center, que também é uma feature de inteligência artificial generativa, que a gente consegue configurar até 10 personalidades diferentes da sua marca nessa criação de conteúdos. Então, se sua marca ela é um pouco mais certinha, se sua marca é um pouco mais espojada, tudo isso consegue ser configurado na própria tecnologia. E isso possibilita uma eficiência em grande escala. Por fim, a parte de artes gráficas, né, e isso se conecta com um ponto da nossa cultura, é super importante a gente ter a criação de imagens. E num futuro não tão distante assim, cada pessoa vai poder receber uma imagem que mais faça sentido para o seu comportamento, e vocês vão ser capazes, a partir dos dados, de identificar essas preferências. Então, se a pessoa prefere ir para a praia, ou se ela prefere um destino de férias de montanha, imaginem que a médio prazo ou curto prazo, a sua marca vai conseguir implementar estratégias em que o e-mail ou que a comunicação possui uma imagem diferente para cada uma dessas pessoas. E aí, por isso que a gente está realmente falando de reimaginar o marketing. E isso aqui já está disponível, tá, gente? E aí eu queria voltar para o ponto inicial dessa minha fala, que é quando a gente fala de cultura. E para isso, eu queria comunicar que hoje a gente está lançando em primeira mão o nosso e-book de inteligência artificial generativa para profissionais de marketing, com cenários e tendências para o nosso mercado. Porque o que significa inteligência artificial dentro da América Latina tem um contexto e algumas nuances que a gente pode se preparar para aproveitar, e isso começa a partir de agora, entendendo, estudando, chegando a conclusões, conseguindo realmente fazer esse processamento desse monte de informação e o que isso significa para a nossa cultura, para o nosso mercado, para a empresa de vocês e para vocês. Por fim, o meu pilar favorito é o pilar de ativação do marketing, porque é quando a gente realmente está em contato com o cliente ali. Para isso, eu não poderia deixar de mencionar a nossa parceria com o WhatsApp, que faz com que as jornadas de marketing possuam uma integração nativa com esse canal que é o favorito dos brasileiros, chegando a resultados impressionantes de conversão, de retorno de investimento e de receita. Por isso mesmo, no último mês, a gente anunciou a integração do WhatsApp entre Marketing Cloud e Service Cloud, em que você vai conseguir transbordar, a partir de uma mensagem de marketing, um agente ali de atendimento ao cliente, conseguindo falar com o seu cliente numa mesma janela do WhatsApp, nos use cases que isso fizer sentido.
Como eu disse para vocês, aqui também é muito importante essa parte de lealdade, de fidelidade do cliente. E a gente tem esse produto que é o Loyalty Management, que ajuda as empresas a engajar com seus clientes mais fiéis, não necessariamente precisando desse cenário atual em que as pessoas do time de marketing acabam fazendo tudo isso por meio de planilhas. A gente tem uma solução fácil, que inclui também, por exemplo, o escaneamento de recibos, e eu posso apostar com vocês que no final desse ano, muitos de nós aqui estaremos no shopping escaneando o cupom fiscal para, no mínimo, ganhar um panetone. Eu ainda não conheci ninguém que ganhou um carro, mas se alguém conhecer, me avise, porque eu ainda tenho esperanças aqui. E, por fim, aqui, o marketing boca a boca, ele, como a gente viu, né, é o dobro do mercado atual dos Estados Unidos. Então, 44% das pessoas confiam na recomendação de amigos, celebridades ou influenciadores nas redes sociais. E a Salesforce tem um produto que chama Referral Marketing, que ajuda as marcas a construírem campanhas de marketing de referência de uma forma super fácil, super escalável, com uma interface simples e que ajuda os times de marketing a provar valor de uma forma extremamente rápida. Então, esses produtos aqui eu queria realmente ressaltar para vocês. E, enfim, a gente tem o nosso Journey Builder, que é a nossa ferramenta de construção de jornadas de marketing, que muitos de vocês já devem conhecer, e que cada vez mais a gente consegue integrar todos os canais, fazendo uma experiência muito boa para o nosso cliente. Esses são os grandes pilares do marketing, os dados, a inteligência artificial e a ativação. E para a gente ver um pouquinho mais disso na prática, eu vou chamar aqui o Rafael para que a gente tenha uma demonstração da nossa ferramenta ao vivo para vocês. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Isa. Ah, Rafa. Boa tarde a todos, pessoal. Eu me chamo Rafael Albuquerque, sou engenheiro de soluções aqui na Salesforce. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Eu espero que vocês estejam curtindo bastante o evento. A gente prepara aqui o conteúdo com bastante carinho. E um dos conteúdos que a gente trouxe aqui é essa demonstração. A gente vai falar aqui de uma empresa fictícia chamada Cumulus. A Cumulus é uma instituição financeira fictícia que a gente utiliza bastante aqui na Salesforce. Ela adquiriu recentemente o Data Cloud com o objetivo de transformar dados em experiências relevantes. Quando a gente fala de experiência relevante, ela está querendo transformar a experiência do cliente final. Então, a gente trouxe aqui um exemplo do Pedro. O Pedro, ele é nossa persona aqui, ele mora em São Paulo, ele tem 28 anos, e ele buscou a Cumulus porque ele estava em busca de um banco que ajudasse ele a realizar os sonhos dele. E ele, conversando com um amigo, ele chegou à conclusão que o Cumulus era uma boa instituição, iniciou o processo de abertura de conta, e aí ele foi passando algumas informações. Primeiro, informações cadastrais, como o nome, o CPF dele, data de nascimento, endereço. Avançou para uma outra etapa, onde ele passa informações referentes à renda, qual a profissão dele. E ali, para finalizar, ele também informou quais eram os objetivos dele. Olha, eu tenho um objetivo de adquirir uma casa própria, eu quero fazer isso em 5 anos, e atualmente eu não tenho ali nada em relação à aposentadoria, tenho interesse e daria ali para eu investir em torno de R$250 por mês para investir na minha aposentadoria. Ótimo. Tudo isso, ele finalizou o processo de abertura de conta e ele entrou numa jornada de onboarding. Aqui o famoso Journey Builder, que vocês já estão bastante acostumados. Ele iniciou ali recebendo informações em relação aos benefícios que ele tem com a conta Cumulus. Ele recebeu isso através de e-mail, todos os canais que a gente tem dentro do Journey Builder, WhatsApp, SMS, Push. Todos esses dados, eles alimentaram o Data Cloud da Cumulus. Desde a entrada do dado, quando ele estava abrindo a conta, até todos esses dados de engajamento. Para isso, a gente vai ver um pouquinho da demonstração de Data Cloud. Então, Lana, muito obrigado por me ajudar aqui na construção dessa demonstração. A Lana vai conduzir isso daqui, enquanto eu vou contando um pouco essa demo guiada para vocês. Então, a gente está aqui na tela inicial do Data Cloud, ele já traz ali uma série de informações referente a quais são os segmentos que mais estão tendo população, quanto de volume de dados que eu estou trazendo para dentro desse ambiente, quais são os insights de negócio, quantos cases a gente tem aberto, quantos membros do programa de fidelidade a gente tem. Todos esses dados a gente trouxe através de conectores nativos que a gente tem dentro do Data Cloud. Conectores tanto para soluções da própria Salesforce, Marketing Cloud, Sales, Service, dados do e-commerce. A gente também consegue trazer dados de engajamento no website, dados de engajamento no mobile app e se conectar com outras fontes de dados, como um Data Lake que você tenha.
seja no Google, seja na Azure, seja um Databricks, então a gente tem uma série de conectores. Falando de conectores, algumas pessoas, conversando com algumas pessoas, eu vi que elas não sabiam, mas a Salesforce lançou recentemente uma série de outros conectores. Então, a gente tem aqui, recentemente, a gente lançou Databricks e outros conectores que o mercado demanda, a gente está atento a tudo que os clientes estão pedindo, a gente lançou recentemente esses conectores, e a ideia é, cada release, aumentar cada vez mais a quantidade de conectores que a gente tem disponível na plataforma. Bom, trouxe o dado do Pedro, ali eu só ilustrando aqui, a gente tem um data string, aqui a gente coletou as informações do indivíduo do Pedro, data de nascimento, qual o estado dele, e informações referentes a ele deseja ou não investir numa aposentadoria, ele tem interesse em não no imóvel. Todos esses dados, quando a gente traz para dentro da plataforma, a gente faz uma etapa que se chama o mapeamento dos dados. Então, eu pego o dado que veio da minha origem e faço um mapeamento para objetos dentro do modelo Data Cloud. Então, dados referentes a e-mail, eu levo para o objeto de Contact Point e-mail. Dados referentes a telefone, eu levo para o objeto de telefone. Dados referentes a indivíduo, eu levo para o objeto indivíduo. E se você reparar ali, tem um dos dados que a gente trouxe, que é que ele deseja investir na aposentadoria. Todos esses dados habilitados vão permitir que eu entre numa etapa de segmentação. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, então, segmentos de consórcio imobiliário, segmento de empréstimo pessoal, segmento de previdência privada, e esse último segmento eu já vou contar já o que se trata. Bom, a gente vai olhar primeiro o segmento de oferta de consórcio imobiliário. No caso, a gente tem ali alguns filtros sendo aplicados, referente a uma propensão à aceitação desse produto de consórcio. Então, aqui em base 1000, está com score de propensão acima de 700, ou se um cliente ele navegou no website dentro da página de consórcio nos últimos 7 dias. A Luna está trazendo ali mais um dado super interessante, que é a informação se ele deseja ou não comprar um imóvel. Como ele disse, como ele respondeu isso durante o processo de abertura, a gente vai considerar essa informação também para ofertar ali um consórcio imobiliário. A gente criou outros segmentos aqui dentro desse ambiente. Então, o segmento de previdência privada considerou também, além do score de propensão, se ele deseja investir na aposentadoria. E no caso, o Pedro, ele caiu nesses dois segmentos. E aí a gente cai num cenário muito comum, que é, eu tenho um cliente, ele está elegível a mais de um segmento, porém, eu não quero falar com 2 produtos ao mesmo tempo com esse cliente. Aí, nesse caso, a gente vai utilizar um recurso chamado Waterfall Segmentation. Aqui eu crio uma priorização entre esses segmentos. Então, se o cliente ele caiu no segmento de empréstimo pessoal, ele não vai entrar no segmento de consórcio imobiliário nem de previdência privada. Se ele caiu dentro do segmento de oferta de consórcio imobiliário, ele não vai entrar no segmento de previdência privada. E assim por diante. No caso do Pedro, ele caiu dentro do segmento de oferta de consórcio imobiliário e a gente vai iniciar um processo de ativação agora. Então, eu tenho ali o meu segmento e vou ativar dentro de diferentes plataformas. No nosso caso, a gente tem aqui o Marketing Cloud, o Personalization para personalizar o website, mobile app e também plataformas de mídia. A gente consegue ativar esses segmentos no LinkedIn, Snapchat, DV360, Google Ads, Meta. Então, toda a parte de mídia que a gente consegue ativar esses segmentos. Ativando esse segmento, nesse caso, a gente utilizou o segmento, ativando o segmento dentro do Marketing Cloud, e a gente colocou o Pedro ali dentro de uma jornada onde eu vou começar a ofertar consórcio imobiliário. E a gente tentou alcançar o Pedro ali através de diferentes canais, utilizando a inteligência artificial do Einstein. Porém, o Pedro está num dia a dia bem atarefado ali, ele não deu atenção para essas comunicações, e ele estava lá no primeiro dia da semana dele, fazendo as entregas dele, numa correria danada, entregou a encomenda, voltou para o carro, mas ele teve um problema. A van dele não ligou. Ele precisou acionar um guincho, chamou um guincho, levou a van dele para uma oficina mecânica de confiança dele. Chegando lá, o mecânico de confiança identificou que ele estava com problema na injeção eletrônica, problema no filtro, entre outros. Porém, o que acontece? Quando a gente vai numa oficina, a gente sabe, eu vou esperando pagar X e eu acabo sendo cobrado 5X. E não aconteceu nada diferente com o Pedro. Ele teve uma despesa ali bem alta, imprevista, ele utilizou o cartão da Cumulus para arcar com essa dívida, pagou utilizando o cartão da Cumulus, porém, quando chegou o momento de pagar a fatura, ele teve a sensação que alguns de nós já tivemos um dia, que é, eu tenho uma conta mais alta para pagar do que eu tenho em conta. Então, nesse caso, ele ficou bem preocupado, a situação financeira dele é algo que começou a tirar o sono dele. Será que a Cumulus consegue ajudar o Pedro?
Será que o Data Cloud consegue ajudar a Cumulus a entregar uma boa experiência para o Pedro? Nesse caso, voltando aqui para a demonstração, eu acessei aqui o Einstein Studio. Dentro do Data Cloud, agora a gente tem a possibilidade de criar modelos. Nesse caso, a gente vai criar um modelo onde eu consiga prever quem vai se tornar inadimplente. Então, a gente vai criar um modelo do zero, porém, eu poderia criar um modelo utilizando o SageMaker da Amazon, o Databricks, o Google Vertex. No nosso caso, a gente vai utilizar o próprio modelo dentro do Data Cloud para construir essa previsão. Eu tenho uma base de treinamento, escolho ali qual é a minha base de treinamento, eu tenho todo o histórico de pagamentos, de faturas, quem pagou, quem não pagou, informações demográficas. Depois eu avanço, ali eu posso aplicar um filtro, a gente não vai aplicar nenhum filtro, eu quero usar a base inteira. E eu seto um goal aqui, eu defino qual é o meu objetivo. Nesse caso, eu escolho qual a variável que eu quero prever. A variável default, para quem não conhece, para quem trabalha na área de risco, conhece bastante esse termo, default é quando um cliente se torna inadimplente. Então, a gente já tem ali uma distribuição de quantos clientes na minha base se tornaram inadimplentes e quantos não. E eu defino o que eu quero fazer. Eu quero minimizar essa probabilidade do cliente entrar como default. Eu escolho essa opção, avanço. Também consigo definir aqui quais são as variáveis. Nesse momento, é importante você não utilizar uma variável que vai causar um overfit no modelo. Então, você vai selecionando ali as variáveis que façam mais sentido para aplicar nesse negócio. Avanço para a etapa aqui de escolher qual algoritmo que eu quero utilizar. Nesse momento aqui, você pode optar pelo Einstein, escolher qual é o melhor algoritmo de acordo com os seus dados, ou que você manualmente escolha qual é o algoritmo que você quer utilizar. Como eu não sou nenhum cientista de dados, eu vou deixar o Einstein fazer isso por mim e vou avançar com esse processo. Depois que eu salvo esse modelo e treino, em torno de 5 minutos você tem todas essas informações aqui, referente à acurácia do modelo e uma série de outras informações que um time ali de cientista de dados pode utilizar para saber se esse modelo está tendo uma boa performance ou não. A matriz de confusão é algo que é bastante utilizado no mercado, a curva ROC. Então, de acordo com essas informações, você consegue definir esse modelo, ele está fazendo sentido, eu posso aplicar ele? No nosso caso, a gente vai aplicar, porque ele está com uma boa acurácia, e a aplicação eu também faço dentro do Data Cloud. Eu tenho uma camada de transformação de dados e eu tenho um nozinho ali do Einstein predizendo qual é a chance do cliente inadimplir ou não. Essa previsão eu salvo num objeto do Data Cloud e utilizo isso dentro da segmentação. Lembra daquela outra segmentação que a gente não viu, de oferta de empréstimo pessoal? Vamos trazer essa informação que a gente acabou de criar para dentro desse segmento. Então, ali eu tenho um segmento com um filtro simples, dizendo ali qual a propensão do cliente a aceitar uma oferta de crédito pessoal, porém, eu vou trazer essa variável que a gente acabou de prever. Então, qual é a chance do cliente se tornar inadimplente? Se ele estiver acima de 750, ele vai cair dentro desse segmento e eu vou ofertar uma oferta de crédito pessoal para ele. Nesse caso, o Pedro, ele passa a estar dentro desse segmento. Se vocês lembrarem, lá no Waterfall Segmentation, o primeiro segmento era de oferta de empréstimo pessoal. O que vai acontecer nesse momento? O Pedro está elegível ao primeiro segmento e ele vai deixar de receber as comunicações de oferta de consórcio imobiliário. Então, nessa etapa aqui, eu já ativei e vou começar a me comunicar com esse cliente através do Marketing Cloud. Eu tenho ali a minha jornada, onde eu vou enviar primeiro um WhatsApp, entendendo se ele realmente tem interesse numa oferta de crédito pessoal ou não. E o Pedro, ele diz que ele quer, ele tem interesse, ele recebeu ali um limite de empréstimo bem aderente com a necessidade, ali em torno de 5 mil, ele diz que ele quer, recebe ali as informações referentes às condições desse empréstimo, ele topa, e no caso a Cumulus direciona ele para ele fechar essa contratação via aplicativo. Ele aperta no WhatsApp, cai no aplicativo, confere as condições, confirma a contratação e em poucos minutos ele recebe um push notification dizendo que o empréstimo já está disponível na conta dele. Ele acessa a conta, tem o saldo lá, ele fica mais tranquilo com relação ao dia a dia dele, volta a trabalhar com a certeza de que a van está funcionando bem, de que o saldo da conta vai conseguir arcar com as despesas que ele vai ter referente ao cartão, e dessa forma a Cumulus consegue transformar as experiências dos seus clientes, tanto do Pedro quanto dos outros clientes, através do Data Cloud. Muito obrigado. Vou chamar o Edu Campos aqui, nosso VP de Soluções da América Latina, para conversar com a PicPay. Levanta agora. Alô, me ouvem? Boa tarde, pessoal. Vamos em frente. Vou chamar aqui ao palco, pedir o slide ali. Vamos falar um pouquinho agora de um caso de sucesso.
Vou convidar aqui ao palco o Gustavo Rezende, diretor executivo de Marketing Growth da PicPay. Bem-vindo, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Salesforce, pelo convite. Sempre uma honra representar o time do PicPay aqui. Pessoal, acho que todo mundo conhece PicPay. Já é uma marca super conhecida. Nos honra em ser nosso cliente. É um caso muito interessante. Gustavo, conta um pouquinho da história do PicPay, todos os desafios, né, os números que são impressionantes. Conta um pouquinho para a gente. Bom, o PicPay começou com uma digital wallet lá atrás. Acho que vários aqui, se não são, foram nossos clientes e lembram dessa fase em que a gente estava muito voltado para esse negócio. E ao longo dos anos a gente foi evoluindo, não só crescendo muito, mas também completando todo o nosso portfólio. E a gente se tornou um ecossistema financeiro completo de soluções para pessoa física e pessoa jurídica. E aí, no slide, a gente traz um pouco dos nossos números de 2023, que eu acho que dá a dimensão do PicPay. Hoje a gente tem mais de 35 milhões de usuários ativos. Se a gente pegar o número de depósito, né, o saldo que os nossos clientes têm na conta, passa de 13 bilhões de reais. No ano passado, o nosso app transacionou mais de 274 bilhões de reais. 10% das transações do Pix passam pela gente. E a gente fez uma receita líquida de 3,5 bi também em 2023. E ao lado ali a nova experiência do nosso app, que também convido todo mundo a conferir. Está super legal, a gente vem evoluindo o app em passos largos e ainda tem muita coisa legal para acontecer que vale acompanhar. Quem tem a app aqui? Levanta o braço. Quem é cliente? Ó. Bom, Legal. Tem uma galera. Gente, os números são impressionantes. Com esses números, eu imagino, começou como uma carteira eletrônica, foi crescendo, virou um ecossistema, virou uma plataforma, né? Conta para nós um pouquinho dos desafios. Imagino que nesse crescimento tão acelerado, com esses números, depois os desafios começaram as dores do crescimento, né? Sim. Fala um pouco para a gente disso. PicPay tem um DNA nativo digital. Naturalmente, isso facilita algumas evoluções no campo da tecnologia, mas, por outro lado, a gente não deixa de ter legados como qualquer outra empresa. Afinal de contas, já são mais de 10 anos de história. Então, ainda que a gente tenha nascido como uma empresa digital, a tecnologia evolui e a gente tem sempre, em vários campos, desafios de evolução. E, falando especificamente de Martech, no tema de marketing, que eu acho que é onde Marketing Cloud e Data Cloud atuam, recentemente a gente passou por um processo de migração, que é justamente o que a gente vai comentar aqui, e a gente tinha, 1 ano e meio atrás, quando eu cheguei no PicPay, um desafio bem grande em relação à comunicação com o cliente. Ela era muito fragmentada, a gente acabava tendo pouca efetividade. Do lado de frequência também, muitas vezes uma frequência maior do que a gente acha que é adequada para a experiência do nosso usuário. E do lado do negócio, a gente tinha ferramentas que não eram muito eficientes na perspectiva dos nossos marketers mesmo, ou do nosso time de growth. Então, a operação era morosa para eles. E do lado de tecnologia, com multifornecedores, que a gente mostra inclusive no próximo slide, um custo de sustentação e muito tempo para manter a stack e pouco tempo para inovar e pensar em negócio. Nosso core business é serviço financeiro, a stack tem que ser um meio e não um fim. Afinal, no final do dia, o que a gente quer oferecer é produto financeiro de qualidade para os nossos clientes. E quando a gente fala dessa stack que desenhou esse desafio que eu comentei no slide anterior, era uma stack bem fragmentada, aqui está no slide um pouco do que ela representava para a gente. A gente tinha provedores separados de CDP e Marketing Automation, a gente tinha um provedor da camada de eventos também, e todos os brokers também apartados da solução de Martech. E aí, como eu disse, era uma stack com alta manutenção e que a gente perdia muito tempo, uma distração. Um case legal, Edu, teve um dia que os pushes pararam de sair, talvez alguns colegas já viveram isso, e aí, de repente, não está saindo, e aí ninguém entendia, foi uma war room de quase 6 horas para a gente entender nesse desenho aqui, aonde é que estava uma coisa solta, a gente encontrou, os pushes voltaram, mas acho que isso ilustra muito do desafio que a gente tinha, não de ficar pensando em como melhorar minhas campanhas, melhorar minha interface com o cliente, mas ficar sustentando isso tudo. Você tem de cabeça quantos fornecedores você tinha? Nesse desenho são 7. 7. Mas... Quando eu implementei Marketing Automation, cheguei a ter 9 no meu. E aí, claro, depois a gente mudou tudo. Legal. Essa era a arquitetura anterior. Vamos olhar como ficou depois? Legal, Edu. E vale comentar que isso há 1 ano e meio a gente iniciou a análise dessa stack. Óbvio que antes de sair trocando tudo, Salesforce não fazia parte da nossa stack. A gente avaliou multifornecedores e depois de analisar a nossa necessidade e o que a gente precisava, a gente decidiu por Salesforce e basicamente o que a gente fez foi trocar tudo aquilo para uma stack full Salesforce. Qual foi o resultado disso? Uma stack muito mais simples, escalável,
eficiente, com altos níveis de governança, o que traz naturalmente muito mais inteligência para a nossa operação. Vale comentar que esse projeto foi feito em 3 meses, segundo o time da Salesforce, é um recorde para bancos. É mesmo. E, super rápido. e eu acho que até, inclusive, o próximo slide mostra que não foi tão pequena essa migração, né, Edu? Tem a dimensão dela é muito grande. Os números são incríveis depois, e o que é mais legal é que eles colocaram no ar muito rápido e colocaram para operação de negócios, né? Então, depois na operação, os números realmente são muito fortes. Comenta um pouquinho. E esses são os números até agora da Stack. A gente tem mais de 160 jornadas automatizadas, hoje mais de 3.000 segmentos, com mais de 170 tabelas no Data Cloud. Isso hoje é Stack de tecnologia para mais de 10 business units com times de growth separados que entram dentro dessa tecnologia da nossa governança. E é uns números que dão dimensão do tamanho da operação, mais de 4 bilhões de comunicações já disparadas pela Stack nova, 500 campanhas por mês. E hoje um lead time de campanha, para campanhas mais simples, óbvio, com Data Cloud, com Marketing Cloud, de menos de 2 horas para a gente conseguir fazer uma campanha em caráter de urgência. Isso também é bem legal, né? Vocês conseguem reagir bem rápido a qualquer ideia que o marqueteiro tem, tira aquele gap, aquele backlog que a Isa comentou, né? Aquela dependência, muitas vezes, em relação à TI. Agora, na tua arquitetura, vou até voltar um slide aqui. Tem lá no meio Data Cloud. Muitos dos clientes aqui já têm Marketing Cloud, já usam engajamento, já conhecem bem, se identificam muito com a parte tradicional, né, de ativar os canais, de segmentar e tudo. Queria que você comentasse um pouco dos números do Data Cloud, do porquê Data Cloud. Essa é uma boa pergunta, inclusive vários colegas meus me perguntam isso. Cara, devo, não devo ter? Eu posso dizer o que é isso para o PicPay e, naturalmente, talvez sirva de inspiração ou esclareça algumas coisas para os colegas de outras empresas. Quando a gente olha o PicPay, eu diria que são 3 pilares do porquê que a gente investe em Data Cloud. É mais do que comprar a solução, é sustentar, evoluir, estar updated com todas as inovações que ela lança. O primeiro deles é a parte de simplificação da operação. É incomparável a nossa operação com e sem Data Cloud. Hoje, se for tirar o Data Cloud e falar, mantém o Marketing Cloud, segue a vida, seria uma dor para o nosso time de growth. Então, a gente já conseguiu isso. Isso, obviamente, construindo todos os segmentos bem construídos, empilhando conhecimento dentro da plataforma. O ponto 2 é a parte de segmentação mesmo, que ajuda a gente a gerar mais receita e, naturalmente, leva a personalização. Hoje tem uma série de segmentos dentro do Data Cloud, como foi mostrado, inclusive, anteriormente, que levam inteligência para nossas campanhas e fazem com que a gente não fique fazendo só o básico, né? Ativo, inativo, a gente consegue ir muito além, isso naturalmente reflete em receita. E, por fim, o fato de que a gente acredita, e é o que a Salesforce dá para a gente de indicador, que GenAI dentro da Salesforce vai passar por uma base dentro de Data Cloud. Então, a gente escolheu o Salesforce, como eu mostrei, por um processo longo de software selection, e no momento que eu escolho isso, o PicPay entende que é melhor para a gente investir em Data Cloud, porque AI é o caminho, é o futuro, é uma pauta muito importante para a nossa empresa e Data Cloud é um enabler para isso. Muito bem. Já que a gente tem um monte de marqueteiro aqui, vamos entrar agora nos casos de uso práticos, né? Alguns exemplos de casos de uso de negócios. Como é que vocês estão usando hoje nas áreas de negócio de vocês? O Data Cloud está em toda a jornada do nosso cliente. Então, a gente até montou uma mandala aqui análoga que a Isa trouxe anteriormente. Quando a gente fala de aquisição de cliente, hoje a gente tem campanhas para new users que a gente usa Data Cloud e Marketing Cloud, naturalmente. Quando a gente fala de engajamento, desde a ativação de um cliente nos primeiros 30 dias dele, para fazer um welcome, até a primeira ativação, a gente usa Data Cloud. Quando a gente fala de cross-sell, que é todo o trabalho na nossa base de mais de 35 bilhões de clientes, ele é intensivo, e aí passando por monetização, que é um pouco que a gente vai comentar lá na frente, tanto na nossa vertical de ads, quanto para os nossos próprios produtos, e ele traz também para a gente um nível a mais e uma facilidade grande em mensuração e realmente tangibilizar os resultados e decidir o que fazer, o que não fazer, o que é melhor para o nosso cliente e gera valor para ele. Vamos olhar 3 casos em detalhe. Vamos começar aqui pela criação e ativação de segmentação para campanhas com o PicPay Ads, é um produto de vocês, não é? Boa. O PicPay Ads é uma nova unidade de negócio que o PicPay lançou recentemente. A gente foi pioneiro na América Latina no lançamento de uma vertical de ads focada em banking. E hoje, 20% da receita dessa business unit é pautada em Marketing Cloud, Data Cloud. Ou seja, os segmentos que a gente construiu que aportam valor para as empresas parceiras nossas que anunciam dentro do PicPay, que inclusive cresceu 3 vezes recentemente, passam por Marketing Cloud e Data Cloud. Então, a gente entrega inteligência, a gente não tem nenhum interesse em interromper a experiência do nosso usuário e ser invasivo com ads, mas com inteligência a gente consegue
entregar isso, valor para o nosso anunciante, valor para o nosso cliente, e aí é o Data Cloud fazendo uma nova unidade de negócio para a gente e habilitando receita. Gerando nova receita, né? Bom, o segundo caso que traz aqui é um pouco da integração do Data Cloud com os conectores de Google e Meta Ads. É um caso prático que a gente usa muito. Os novos clientes, por exemplo, do PicPay, que não usam o app, a gente cria segmentos para os primeiros 30 dias para a gente poder ativar eles em outros canais, além de CRM, e trabalhar a ativação deles. Então, tem uma série de outras iniciativas que a gente trabalha, mas acho que essa integração faz com que a gente tenha um mesmo segmento, que eu estou com uma jornada, eu trabalhe ele do mesmo jeito em mídia externa. Isso, com certeza, agrega muito valor, pensando em multicanalidade, full funnel, é super importante. Otimiza a mídia também, né? Com certeza. Otimiza o gasto de mídia também. Né? E, finalmente, talvez a jornada mais conhecida, mas não menos importante, né? Isso, não deixa de ser importante também falar que o Data Cloud é usado no nosso dia a dia, tanto para campanhas ad hoc, que é como a gente chama, quanto para a estruturação de jornadas. Duas das nossas principais iniciativas em torno de jornada, uma em aquisição, a gente consegue um lift de 12%, a gente tem modelos de propensão para usar o canal da melhor forma, para ativar os clientes que realmente têm propensão a abrir conta, pedir um cartão. E quando a gente fala de ativação, a gente teve um lift de 7 pontos percentuais, numa jornada que a gente construiu, inclusive, com alguns segmentos, em que ela ramifica para diferentes segmentos de clientes, para a gente poder oferecer produtos para um público investidor, para um público tomador, para um público mais com um viés transacional. E o Data Cloud ajuda a gente, então, a fazer isso de forma inteligente, e os resultados aqui são até pouco perto de todas aquelas campanhas que eu mostrei, mais de 500 que usam dessa tecnologia. Muito legal. A gente sempre reforça, né? A gente tem cenários sofisticados, mais complexos, mas o básico, bem feito, faz muita diferença. Os números na aquisição são impressionantes, na ativação também, e até convido os marqueteiros que estão aqui, façam benchmark, entrem na app, entendam como eles oferecem, como eles fazem a experiência de onboard, né? Experimentem, aprendam com toda essa automação que foi colocada, vejam como os ads são servidos, né? Pode servir de exemplo para as empresas de vocês. Gustavo é super parceiro nosso, está sempre à disposição, né? Sempre recebe, conversa com outros clientes da gente e tem aí um caso incrível. Queria agradecer o Gustavo e a PicPay pela participação aqui. Quem quiser saber ainda mais, o Gustavo vai estar no Connections, em Chicago, na semana de 21, contando mais ainda sobre esse caso, né? Entrando mais em detalhe. Então, quem for, com certeza vai poder conversar com ele lá ou aqui no evento. Queria te agradecer de novo por toda a parceria com a gente, por estar aqui no evento e por apresentar esse caso tão legal aqui para os nossos clientes. Agradecer a Salesforce mais uma vez e deixar os parabéns para o nosso time do PicPay, que tudo que eu mostrei aqui sem eles nunca seria possível. Tem vários deles aí. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal.